Se você sente que poderia ser mais disciplinado, mais calmo, mais focado, mas sempre volta para o mesmo lugar, então presta atenção, porque isso não é falta de capacidade, é falta de comando. E existe uma diferença brutal entre não conseguir e estar preso. A maioria das pessoas não é fraca por natureza. Ela só vive repetindo permissões pequenas que, somadas, viram uma vida inteira travada. Isso aqui não é um vídeo para te dar ânimo por alguns minutos. É um vídeo para te tirar do modo automático, porque o seu potencial não está guardado no futuro como uma promessa distante. Ele já existe, só que está bloqueado no presente. Bloqueado por ruídos que você tolera, por impulsos que você alimenta, por distrações que você chama de descanso, por reações que você repete como se não tivesse escolha. E enquanto você adia, o tempo não discute. Ele passa. O estoicismo nunca vendeu uma vida fácil. Ele oferece algo muito mais valioso: governo interno, domínio sobre si mesmo. Os grandes estoicos entendiam uma verdade que dói, mas liberta. O maior inimigo do ser humano quase nunca é o mundo, nem as pessoas, nem as circunstâncias. É a mente sem direção. Uma mente que reage a tudo. Uma mente que precisa ser aprovada. Uma mente que foge do desconforto. Uma mente que negocia com a própria fraqueza e depois se pergunta por que não evolui. Talvez você esteja tentando mudar a sua vida sem antes cortar o que te enfraquece. Talvez esteja pedindo clareza enquanto vive cercado de estímulos. Talvez esteja procurando paz enquanto alimenta conflitos internos desnecessários. E o pior, talvez você já esteja acostumado com isso a ponto de chamar de normal. Só que normal não significa certo. Normal só significa repetido. E aqui entra uma frase que define tudo. Você não desbloqueia uma nova versão de si repetindo o mesmo comportamento com um discurso mais bonito. Não existe virada real sem ruptura interna. Não existe disciplina sem limites claros. Não existe calma verdadeira sem controle emocional. Não existe foco sem renúncia. E renúncia é o preço que quase ninguém quer pagar. Por isso, quase ninguém muda. Neste vídeo, eu vou te entregar 10 lições estoicas que não servem para te animar, servem para te alinhar. São princípios simples, silenciosos e exigentes, do tipo que muda a forma como você pensa, reage e age. Se você aplicar o que vai ouvir aqui, sua postura muda, sua mente fica mais firme e sua presença começa a ser sentida, mesmo quando você não diz uma palavra. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e comenta agora. Eu escolho o comando. Vamos começar. Lição 1. A força volta. Quando você para de sustentar o que te enfraquece. A maioria das pessoas erra logo no começo, porque tenta construir uma versão melhor de si mesma sem antes fazer o básico, parar de sustentar aquilo que a drena. Quer disciplina? Mas continua alimentando o conforto. Quer foco, mas vive cercado de distrações. Quer clareza, mas mantém hábitos e rotinas que bagunçam a mente. E depois se pergunta por que não sai do lugar. A resposta é simples, mas desconfortável. Ninguém cresce carregando peso inútil. Os estoicos não começavam a transformação tentando adicionar virtudes, como se a vida fosse uma lista de tarefas motivacionais. Eles começavam removendo excessos, remover reações impulsivas, remover dependência emocional, remover a necessidade constante de aprovação, remover a mania de justificar fraquezas com argumentos bonitos. Porque enquanto você mantém o que te enfraquece, qualquer força nova vira só um impulso curto e depois desmorona. Sêneca alertava que não é a falta de tempo que destrói uma vida, mas o desperdício contínuo dele. E desperdício não é só perder horas rolando tela. Desperdício é manter comportamentos que você já sabe que não combinam com quem você quer se tornar.
É repetir padrões que drenam sua energia e chamar isso de faz parte. O problema é que cortar dói mais do que adicionar. Cortar exige admitir que algo precisa sair, e isso fere o ego. Porque, no fundo, você sabe que certas coisas estão aí, não porque te fazem bem, mas porque te dão alívio imediato. E eu vou te fazer uma pergunta direta. O que te deixa mais fraco mentalmente? Pode ser um hábito pequeno, mas repetido. Pode ser um tipo de conteúdo que te entorpece. Pode ser um padrão de pensamento que te prende em comparação e ansiedade. Pode ser uma relação normal, mas que sempre te puxa para baixo. Pode ser excesso de estímulo, excesso de opinião, excesso de explicação. Nada disso parece grave isoladamente. O perigo está na soma diária. Epicteto ensinava que devemos distinguir o que está sob nosso controle e o que não está. Só que muita gente entende isso de forma superficial. O que está sob seu controle não é só a sua reação. É também o que você permite permanecer na sua vida. Você não controla o mundo, mas controla o que consome, o que tolera, o que alimenta, o que repete. E cada escolha repetida constrói ou enfraquece a sua estrutura interna. Existe uma ilusão comum: achar que evolução começa com grandes viradas, mudanças radicais e discursos novos. Mas os estoicos desconfiavam de explosões de motivação. Eles confiavam em remoção silenciosa. Cortar um hábito ruim hoje, cortar uma reação automática amanhã, cortar a necessidade de responder tudo depois. É assim que a mente ganha espaço. E onde há espaço, aparece clareza. Onde há clareza, nasce força. Então a pergunta não é o que mais eu posso fazer. A pergunta é o que precisa sair da minha vida para que a força volte a circular. Lição 2. Autocontrole. Vale mais que talento. Talento sempre chamou atenção. Quem fala bem, aprende rápido, executa com facilidade ou parece ter nascido pronto, costuma ser admirado. Mas os estoicos nunca se impressionaram com isso. Para eles, talento sem autocontrole é só potência desperdiçada. Uma força sem direção que brilha no começo e apaga com o tempo. O que sustenta uma vida forte não é o dom. É a capacidade de governar a si mesmo quando ninguém está olhando. Autocontrole não é rigidez emocional nem frieza artificial. É domínio. É não obedecer todo impulso como se fosse ordem. É não transformar vontade momentânea em regra de vida. É não reagir automaticamente ao desconforto, à provocação ou à tentação. E isso é raro. Mais raro do que inteligência, carisma ou habilidade técnica. Por isso vale mais. Epicteto dizia que a liberdade começa quando você entende que não precisa responder a tudo o que sente. Essa frase desmonta o funcionamento da vida moderna. Hoje, as pessoas foram treinadas a reagir a tudo, a expor tudo, a seguir qualquer estímulo interno como se fosse verdade absoluta. Resultado, vivem cansadas, instáveis, emocionalmente frágeis, não porque sentem demais, mas porque não filtram nada. O autocontrole começa no corpo e se firma na mente. É quando você sente vontade de fazer algo e ainda assim escolhe não fazer. Não por medo e nem por repressão, mas por clareza. Porque entende que nem tudo o que você quer agora contribui para quem você quer ser. Essa escolha silenciosa, repetida todos os dias, constrói uma força que não aparece na aparência, mas muda completamente a sua postura diante do mundo. Sêneca alertava: quem se deixa dominar pelos prazeres acaba sendo dominado por tudo. Conforto em excesso, estímulo em excesso, prazer em excesso. Tudo isso parece inofensivo isoladamente, mas cria dependência. E dependência enfraquece. Quando você só funciona bem, se tudo estiver favorável, você se torna frágil. O autocontrole quebra essa lógica. Ele te ensina a funcionar bem, mesmo quando o cenário não ajuda.
Existe uma diferença crucial entre quem tem autocontrole e quem não tem. Quem não tem vive decidindo no impulso, promete foco e cede à distração. Fala em disciplina e se entrega à preguiça. Depois se culpa, se frustra, se julga. Já quem desenvolve autocontrole decide antes. Não vive de promessas, vive de limites claros, e limites claros constroem estabilidade. Marco Aurélio escrevia que a tranquilidade vem de fazer poucas coisas bem feitas, segundo a razão. Isso exige autocontrole, porque quase tudo ao redor tenta te puxar para fora de si. Opiniões, comparações, expectativas alheias, desejos instantâneos. Sem autocontrole, você se fragmenta. Com autocontrole, você se organiza por dentro. E quando a ordem interna se estabelece, a confiança aparece sem esforço. Lição 3. Quem reage a tudo, vive sendo controlado. Pare por um instante e observe o mundo. A maioria das pessoas vive reagindo. Reage ao trânsito, ao celular, às notícias, aos comentários, ao humor de alguém. Acorda e, antes mesmo de pensar, já está respondendo a estímulos externos como se não tivesse escolha, e depois se pergunta por que sente que não tem controle sobre nada. A resposta é simples, porque não tem mesmo. Quem reage a tudo vive sendo dirigido por tudo. O estoicismo nunca prometeu controle total do mundo. Isso seria ilusão. Ele sempre apontou para o que realmente importa, autodomínio. Marco Aurélio escrevia que é tolice se incomodar com coisas que não estão sob o seu poder. E o problema é que quando você passa o dia inteiro reagindo, desde o tom de uma mensagem até uma expressão do outro, o seu poder se esgota. Você começa a viver refém do humor alheio, da aprovação social e do caos externo. Quando tudo te atinge, tudo te domina. E é aí que sua vida vira uma sequência de oscilações. Um comentário muda seu humor, um erro pequeno te tira do eixo, uma crítica destrói seu dia, um elogio te anima, mas a alegria depende sempre de algo fora. Você virou passageiro, não motorista. Observa a própria vida, mas não a dirige. Isso é perigoso. O estoico não é alguém frio. Ele é alguém que escolhe como e quando vai reagir, e às vezes escolhe não reagir. Isso exige pausa, exige maturidade para não responder no calor da emoção, exige coragem para não entrar em toda provocação, exige firmeza para dizer não ao impulso imediato, porque toda vez que você reage sem pensar, entrega um pouco do seu comando. Você assina sem perceber um contrato onde o outro controla seu estado interno. Uma pessoa que reage a tudo é previsível. E gente previsível é facilmente manipulável. Basta provocar e ela explode. Basta elogiar e ela se vende. Basta criticar e ela desmonta. A melhor versão de você não pode ser construída em cima de instabilidade emocional. Ela exige centro, exige bússola interna. Epicteto dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Isso significa que o poder não está em controlar o que acontece. Está em controlar o significado que você dá ao que acontece. E isso só existe quando você cria espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço nasce o controle. Nesse espaço nasce a liberdade. Quer evoluir de verdade? Treine o silêncio entre o gatilho e a resposta. Segure um comentário desnecessário. Ignore uma provocação inútil. Respire antes de decidir no calor da emoção. Domínio não é responder rápido, é escolher a melhor resposta. E quando você começa a fazer isso, sua presença muda. Você continua no eixo, mesmo quando tudo ao redor tenta te puxar. Lição 4. Disciplina diária. Vence qualquer explosão de motivação. Você já se sentiu extremamente motivado depois de assistir a um vídeo forte, ouvir uma frase impactante ou tomar uma decisão repentina? Quase todo mundo já sentiu. O problema nunca foi a motivação. O problema é que ela passa. A energia inicial evapora. O impulso se desgasta, a realidade pesa.
E é aí que a maioria para. Por isso os estoicos não confiavam em empolgação, eles confiavam em constância. Epicteto ensinava que, se queremos evoluir, precisamos treinar como atletas. Repetição, esforço, disciplina. Não é sobre intenção, é sobre ação. Não é sobre vontade passageira, é sobre compromisso. A disciplina diária molda a estrutura. Ela cria uma base capaz de aguentar o tranco quando a vida aperta. Motivação é um fósforo, ilumina por segundos. Disciplina é lenha empilhada, sustenta o fogo por meses. Muita gente diz que quer mudar, mas vive esperando o dia certo, quer acordar animado para começar, quer se sentir inspirado para agir, quer o clima perfeito. Só que isso é uma armadilha. Se você depende de se sentir bem para fazer o certo, você está sempre vulnerável. Porque a vida não coopera com quem espera o cenário ideal. Ela testa quem age mesmo sem vontade. A disciplina não tem palco e não tem aplauso. Ela é construída no escuro, nas horas em que ninguém vê. É quando você cumpre o que prometeu para si mesmo sem contar para ninguém. É quando você escolhe o essencial mesmo cansado. É quando você mantém a direção mesmo sem recompensa imediata. E isso cria uma mudança silenciosa. Você começa a confiar em si. E quem confia em si não precisa provar nada para ninguém. Marco Aurélio escrevia que devemos nos levantar como soldados prontos para a batalha da vida, sem reclamar do peso, sem fugir do esforço. A rotina de um estoico não era guiada pelo humor, era guiada pelo propósito, porque ele sabia: o que você faz diariamente molda o que você é. Repare nas pessoas mais fortes que você conhece. Elas não são as mais barulhentas, não são as que falam mais, são as mais consistentes. Elas fazem o necessário mesmo quando o mundo está desorganizado. Mantêm a ordem interna quando o caos externo tenta invadir. Seguem firmes mesmo quando ninguém aplaude. Isso é disciplina. Isso é estoicismo aplicado. Você não precisa acordar com energia todo dia. Precisa acordar com direção. Não precisa fazer tudo. Precisa fazer o essencial. Não precisa ser perfeito. Precisa ser constante. E entenda, muitas vezes a motivação vem depois da ação, não antes. Quem espera sentir algo para agir, vive atrasado. Quem age primeiro, sente depois. A disciplina é decisão. E decisões repetidas mudam a vida. Lição 5. A mente amadurece quando aprende a ficar em silêncio. Vivemos em uma época em que todo mundo sente a obrigação de falar, opinar, responder, se posicionar, explicar. Existe quase um medo coletivo do silêncio, como se ficar quieto fosse sinal de fraqueza, ignorância ou submissão. Mas os estoicos viam exatamente o oposto. Para eles, o silêncio não era ausência, era maturidade. Uma mente imatura reage, uma mente madura observa. O excesso de fala quase sempre nasce do excesso de ruído interno. Quando a mente está desorganizada, ela busca barulho para se distrair. Quando está vazia de direção, tenta se preencher com palavras. Por isso, tanta gente fala demais, responde demais, se justifica demais. Não por força, mas por insegurança. O silêncio estoico não é passividade, é contenção consciente. É o momento em que você escolhe não reagir automaticamente, não para provar algo, não para vencer uma conversa, não para se defender de tudo. Você escuta, processa, filtra, e só depois decide se vale a pena falar e o que vale a pena dizer. Esse tipo de silêncio exige força, exige controle do ego. Porque o ego quer responder rápido, quer mostrar que sabe, quer ganhar o debate. Mas toda resposta impulsiva enfraquece a presença. Toda explicação desnecessária dilui a autoridade. Quanto mais você fala sem critério, menos peso suas palavras têm. O silêncio também confronta. Quando o mundo cala, a mente aparece. E é exatamente isso que muita gente evita.
O silêncio revela pensamentos que você tenta esconder com distrações. Revela emoções que você mascara com produtividade vazia. Revela inseguranças que você tenta compensar com performance. Por isso ele assusta, mas também por isso ele organiza. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como forma de silenciar o mundo e ouvir a própria razão. Ele sabia que decisões tomadas no barulho quase sempre são decisões ruins. Uma mente pressionada responde pior. Uma mente agitada escolhe pior. Uma mente silenciosa enxerga melhor. Na prática, cultivar silêncio é aprender a não responder tudo. É ouvir sem interromper. É resistir ao impulso de comentar cada assunto. É aceitar que você não precisa ter opinião sobre tudo, nem precisa ser entendido por todos, nem precisa vencer toda conversa. Muitas vezes a resposta mais forte é não responder. Quando você domina o silêncio, algo muda na sua postura. Você se torna mais sólido, mais centrado, mais difícil de provocar. E isso gera respeito sem esforço. Não porque você impõe, mas porque você transmite controle. O silêncio bem usado não afasta, ele seleciona. Se você quer desbloquear uma versão mais firme de si mesmo, aprenda a calar estrategicamente. Fale quando a fala for necessária. Responda quando a resposta for útil. E cale quando o silêncio for a sua maior demonstração de domínio. É nesse espaço que a mente amadurece. Lição 6. Você não precisa de aprovação quando tem direção. Uma das maiores fontes de confusão mental hoje é a necessidade constante de validação. A pessoa até sabe o que quer fazer, mas antes precisa que alguém confirme. Precisa ouvir que está certa. Precisa de aplauso, aceitação, sinal verde. E quando isso não vem, ela trava, muda o plano. Recuar vira hábito. Quem vive assim não constrói a própria vida. Apenas reage às expectativas alheias. Os estoicos eram claros. O valor de uma ação não está na reação que ela provoca nos outros, mas na coerência entre intenção, razão e atitude. Marco Aurélio defendia fazer o que é correto, mesmo que ninguém perceba, porque a virtude não depende de reconhecimento. Ela se sustenta sozinha. Quando você tem direção, a aprovação se torna secundária. Você não avança porque alguém gostou, avança porque sabe por que está indo. Você não hesita a cada questionamento, porque já refletiu antes de decidir. Isso muda completamente sua postura. Você começa a viver de dentro para fora, não de fora para dentro. Mas isso exige ruptura. Desde cedo somos treinados a buscar aprovação, notas, elogios, curtidas, reconhecimento. Crescemos associando valor pessoal à aceitação externa. O estoico quebra esse padrão. Ele entende que agradar não é o objetivo. Agir corretamente é. E sim, isso incomoda. Quem decide viver com direção vai parecer estranho para quem vive de aplauso. Vai dizer não quando todos dizem sim. Vai ficar em silêncio quando todos se explicam. Vai agir com sobriedade onde o mundo exige performance. E isso gera resistência, sempre gera. Quem tem direção também erra, mas erra com responsabilidade. Aprende, corrige e segue. Já quem depende de aprovação, quebra por dentro quando falha, porque sente que perdeu valor, respeito, aceitação. Essa fragilidade nasce quando você terceiriza o peso das suas escolhas. Observe pessoas verdadeiramente firmes. Elas não são agressivas, nem autoritárias, mas existe algo nelas que transmite clareza, não explicam demais, não pedem permissão para existir, não se desmontam a cada crítica. Existe uma linha interna que sustenta tudo. Buscar aprovação também drena energia. Você perde tempo tentando ser entendido por quem nunca vai te compreender. Gasta força tentando agradar quem já decidiu não gostar. Isso cansa e enfraquece. Se você está construindo uma versão mais forte de si, não espere aplausos universais. Nem todos vão entender. Nem todos vão apoiar. E tudo bem.
O que importa é se você está alinhado com seus princípios. Essa certeza silenciosa vale mais do que qualquer validação passageira. Lição 7. A maior prisão é emocional, não externa. Você pode estar livre fisicamente e ainda assim viver preso. Preso a ressentimentos antigos, a medos não resolvidos, a carências disfarçadas, a gatilhos emocionais que controlam suas reações. Pode ter liberdade de escolha, mas não ter domínio interno. E essa é a prisão mais perigosa, porque é invisível. Os estoicos sabiam disso. Epicteto viveu como escravo e, ainda assim, falava sobre liberdade com uma clareza que poucos livres tinham. Para ele, a verdadeira prisão não era externa, era interna. Porque ninguém pode controlar sua mente sem sua permissão. Mas a maioria já concedeu essa permissão sem perceber. Muita gente confunde intensidade emocional com força. Acha que explodir é ser autêntico, que ciúme é sinal de amor, que carência é profundidade, que reagir a tudo é personalidade forte. Mas isso não é força, é dependência emocional. Onde a emoção governa, a razão se cala. E quando a razão não governa, a vida vira um campo de batalha constante. Pequenas frustrações viram grandes crises. Qualquer rejeição abala, qualquer contrariedade gera conflito interno. A pessoa vive cansada, tensa, vulnerável. Não porque sente demais, mas porque não governa o que sente. Marco Aurélio escrevia que aquilo que nos fere só nos domina se consentirmos. O problema é que muita gente já consentiu e nem percebeu. Já normalizou viver preso ao passado. Já aceitou ser controlado por gatilhos. Já acredita que é assim mesmo. Isso não é identidade. É hábito emocional. A prisão emocional se sustenta por histórias internas que você repete. Sou assim porque sofri, sou intenso, me importo demais. Essas frases parecem explicação, mas funcionam como correntes. Elas aliviam a responsabilidade de mudar. O estoico não foge da dor, mas também não se apega a ela. Ele observa, aprende e segue. Não se vitimiza. Não constrói identidade em cima do sofrimento. Ele busca liberdade emocional porque sabe que só uma mente leve consegue agir com sabedoria. Liberdade emocional não é frieza, é firmeza, é sentir sem afundar, lembrar sem se paralisar, ser contrariado sem perder o eixo. Isso exige treino diário, exige disciplina emocional. Exige parar de repetir justificativas confortáveis e começar a agir com mais lucidez. A sua melhor versão não é a que sente menos, é a que sente com consciência e age com clareza. Quando você rompe a prisão emocional, você não precisa gritar por liberdade. Ela aparece na postura, na calma, na direção. E quem tem direção interna nunca mais se sente refém. Lição 8. Quem domina os impulsos se torna forte de um jeito raro. Existe um tipo de força que não faz barulho. Ela não ameaça, não se impõe, não precisa provar nada, mas é sentida. A pessoa entra em um ambiente e transmite estabilidade. O olhar é firme, a fala é medida, a postura é centrada. Essa força não vem da agressividade, vem do domínio. Os estoicos não buscavam poder sobre os outros, buscavam poder sobre si. Epicteto dizia que ninguém é livre se não consegue dominar os próprios desejos. Parece simples, mas é uma das tarefas mais difíceis da vida racional, porque o impulso é automático. Ele nasce antes do pensamento. Impulso faz você reagir sem pensar, falar demais, consumir sem necessidade, adiar o que importa, ceder ao conforto. Dominar o impulso não é reprimir, é refinar. É transformar reação em presença, força bruta em direção. Quem não domina os impulsos vive obedecendo comandos internos que não escolheu. O celular vibra e a pessoa pega. A raiva sobe e ela explode. O medo aparece e ela paralisa. Isso não é liberdade, é servidão emocional.
O domínio começa pequeno. Quando você segura uma resposta que o ego quer soltar. Quando você diz não a um prazer imediato. Quando você respira antes de decidir. Cada vitória interna fortalece sua soberania. Você se torna mais previsível para si e mais imprevisível para o caos. Marco Aurélio escrevia diariamente para alinhar a mente, porque sabia: poder externo sem controle interno destrói. Um homem impulsivo com autoridade é uma ameaça. Um homem autocontrolado com direção é um ponto de estabilidade. Quem domina os impulsos inspira confiança. Não porque fala bonito, mas porque age com coerência. A presença controlada gera respeito silencioso. E respeito silencioso é mais sólido do que qualquer tentativa de intimidação. Você não precisa impressionar ninguém. Precisa observar onde ainda cede sem pensar. Cada ponto fraco identificado é uma oportunidade de fortalecimento. Quem governa os próprios impulsos não apenas se protege, se torna referência. Lição 9. Soltar o que você não controla devolve sua força. Existe um desgaste invisível que consome muita gente todos os dias. Tentar controlar o que não depende dela, o humor do outro, as decisões alheias, o passado, o futuro, a opinião do mundo. Quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais fraco se sente. O estoicismo é direto, soltar não é perder, é libertar energia. Epicteto ensinava que a tranquilidade nasce quando você separa com honestidade o que depende de você do que não depende. Essa distinção muda tudo, porque quando você gasta força tentando dominar o externo, você abandona o que realmente pode governar: sua mente, suas escolhas, sua postura. Controlar não é proteger. Muitas vezes é apenas ansiedade disfarçada, e essa tentativa constante de controle gera tensão, culpa e frustração. A mente humana não foi feita para vigiar tudo. Foi feita para escolher bem o essencial. Soltar é parar de discutir com quem não quer mudar. É parar de tentar agradar quem já decidiu não gostar. É parar de revisitar o passado esperando respostas. É parar de carregar expectativas que só geram ansiedade. Quando você solta, algo se reorganiza por dentro. O ruído diminui. A mente respira, a energia volta para o presente. Você age com mais clareza porque não está mais lutando guerras perdidas. Marco Aurélio governava um império e ainda assim aceitava que não controlava tudo. Doenças viriam, traições aconteceriam, conflitos surgiriam. O que ele podia controlar era a dignidade, a calma e a direção, e isso bastava. A melhor versão de você não nasce do controle absoluto. Nasce da liberdade lúcida, do entendimento simples. E isso depende de mim, então eu ajo. Isso não depende, então eu solto. Essa clareza repetida fortalece a mente e devolve a leveza que o controle excessivo roubou. Lição 10. A virada começa quando você para de negociar com a fraqueza. A negociação com a própria fraqueza é silenciosa. Ela começa com pensamentos pequenos. Só hoje, só dessa vez, amanhã eu compenso. E quase sempre soa razoável. O problema é que essa negociação não termina. Ela se repete. E o que era exceção vira padrão. Marco Aurélio alertava sobre agir segundo a razão, mesmo quando o corpo e a emoção pedem conforto. Porque a disciplina não é um castigo. É um retorno à ordem. Toda vez que você negocia com a fraqueza, você se afasta dessa ordem. Permite que o prazer momentâneo vença o propósito, que a preguiça substitua a direção. O estoico não se define pelo que sente, se define pelo que escolhe fazer apesar do que sente. Ele sente medo, mas age com prudência. Sente raiva, mas responde com razão. Sente desejo, mas avalia consequências. Ele não nega emoções, apenas não se ajoelha diante delas. A força real surge quando você para de criar desculpas internas.
quando nomeia a fraqueza e diz, você não decide mais. Isso muda tudo. Muda postura, muda rotina, muda identidade. Sua melhor versão não é algo distante. Ela é o que sobra quando você remove excessos, silencia reações e bloqueia atalhos mentais. Ela aparece quando você cumpre o básico sem drama, quando age sem precisar de motivação, quando faz o certo em silêncio. Você não precisa virar perfeito, precisa parar de justificar o que te enfraquece, porque no dia em que você decide agir com firmeza, sem desculpas, sem negociações internas, sua melhor versão começa a aparecer sem precisar ser anunciada. Agora eu quero te perguntar algo com sinceridade. Você quer mudar de verdade ou só gosta da ideia de mudar? Porque existe uma diferença enorme entre consumir conteúdos fortes e viver com força, entre entender conceitos e aplicá-los quando ninguém está olhando, entre se identificar com a mensagem e assumir o comando da própria mente. Tudo o que você ouviu aqui não funciona como inspiração passageira. Funciona como alinhamento. É sobre postura, sobre limites, sobre disciplina silenciosa, sobre assumir responsabilidade pelo que você permite, repete e tolera. A sua vida muda quando você para de reagir no automático, quando aprende a silenciar, quando deixa de implorar por aprovação, quando solta o que não controla, quando governa seus impulsos, quando para de negociar com a própria fraqueza. Isso não acontece com frases bonitas. Acontece com decisões repetidas. Se você ficou até o final, comenta, eu fiquei até o final. E escreve também de onde você está assistindo. Eu quero ver até onde essa mensagem chegou. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que está travando a própria evolução sem perceber. A força que você procura não está fora. Ela aparece quando você decide assumir o comando, em silêncio.